Aumente o volume porque o som legal. Sintonize com o nosso som. Vem pra cá, é só ligar e participar. Vem pra cá, quero ficar juntinho com você. Usar um monte de peso e poder dizer: é bom estar com você. Estar com você. Serrana FM. É bom estar com você. Com você. Serrana FM. É bom estar com você. Estar com você. Vem aí, mais um campeão de audiência. Este programa é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado sendo exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Entra no ar, na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. Cultura, política, empreendedorismo. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Apresentação: jornalista Marco César. Caríssimos ouvintes da Rádio 87.9 Serrana de Lagoa Nova. Estamos dando início a mais uma edição do programa Performance News, trazendo inicialmente o quadro Momento Cultural. Momento Cultural, hoje nós vamos dedicar inteiramente tanto o Momento Cultural como os demais quadros, né, o Gente de Talento, e o comentário final sobre o Dia Internacional da Mulher, a transcorrer na próxima segunda-feira, né? Dia 8 de março. Então, o programa Performance News, em seu quadro Momento Cultural, traz para a reflexão dos ouvintes uma análise sobre a instituição dessa importante data, como também a citação de diversas mulheres que, com suas lutas, com seus ideais feministas e exemplos de vida, contribuíram para as conquistas que destacam e valorizam o papel feminino na sociedade moderna, né? Então, o programa hoje é dedicado ao Dia da Mulher. Há muitas controvérsias em relação à criação do Dia Internacional da Mulher, né? Uma das versões mais difundidas é a de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica em Nova York, quando 130 mulheres operárias morreram carbonizadas, né? Essa hipótese, ela não se sustenta por dois motivos. É a mais difundida, né? Mas ela não se sustenta. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse episódio ocorreu na data de 25 de março de 1911 e não no dia 8, né? Portanto, não se justificaria ser esse o argumento da criação do Dia da Mulher. E segundo, porque vários movimentos que contribuíram para a criação dessa data comemorativa ocorreram em momentos anteriores a 1911, né? E a oficialização dessa data, ela só ocorreu mais de 6 décadas depois, quando foi oficializado, já 6 décadas depois, já por volta dos anos 70, a data de 8 de agosto como Dia da Mulher.
Nós temos como exemplo também desses movimentos que reforçaram a criação dessa data, né, dessa comemoração. No ano de 1910, aconteceu na Dinamarca a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, quando foi aprovado por mais de 100 representantes de 17 países uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher, né? Outro fato marcante foi o protesto de mulheres russas contra as más condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que trazia muito sofrimento para as famílias e para as mulheres. Então houve, não é, esse protesto, e ele ocorreu, não é? Ele ocorreu exatamente no dia 8 de março de 1917. Esse aí já é um argumento que vamos dizer assim, se aproxima mais da justificativa da escolha dessa data de 8 de março, que ele foi no 8 de março, né? E esse movimento ele ficou conhecido como o protesto Pão e Paz. As mulheres pediam a paz, o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e essa participação e esse sofrimento que a guerra causava, né, as más condições de trabalho, o sofrimento, a fome, etc. Mas somente no ano de 1977, é que o dia 8 de março, né, foi reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, não é? No dia 8 de março de 1977. Portanto, é quando se inicia oficialmente a comemoração dessa data. Essa data, o 8 de março, ela é muito importante. É muito importante para a sociedade, né? Para que haja essa mobilização da sociedade em torno da manutenção das conquistas femininas em todos os campos. Em todos os campos. E também para a preservação dos seus direitos, né? E para o combate à violência, discriminações, de maneira que se evite qualquer tipo de retrocesso em relação às conquistas que as mulheres já obtiveram ao longo da história. Então essa data ela vem assim para fixar, para dar uma certa força, né, a esse movimento de inserção, não é, de aumento da representação das mulheres na sociedade. Apesar, não é, dessas desigualdades, das injustiças contra as mulheres, que se tem notícia disso vinda do mundo inteiro, principalmente do Oriente Médio, da Ásia, do continente africano, né? A história resiste à passagem de mulheres que são ícones da causa feminista. Aqui eu quero citar algumas delas, né? É lógico que existe uma infinidade de mulheres que contribuem com essa ascensão da presença da mulher na sociedade, mas aqui eu escolhi alguns exemplos internacionais, inclusive, para citar, né? Nós temos como primeiro exemplo, eu escolhi uma figura da antiguidade na história, é a Hipácia de Alexandria, chamava-se Hipácia. Hipácia, ela nasceu no ano 360 depois de Cristo, ou seja, há quase 1.700 anos atrás, né? A mulher que se destacou bastante, ela viveu 55 anos, faleceu no ano de 415, mais de 1000 anos antes do descobrimento do Brasil. Ela foi a primeira mulher matemática da história, né? Primeira mulher com conhecimentos matemáticos, ela era matemática. Foi também uma grande filósofa, considerada inclusive a mãe da filosofia, onde os filósofos da época se aconselhavam com ela na discussão dos seus pensamentos. Ela também foi astrônoma, né? Era estudiosa da questão dos astros. E ela era considerada mãe da filosofia, como eu já disse aqui. Ela era uma figura que não se curvava, mantendo-se firme em suas convicções filosóficas. Era uma brava mulher. Isso, não é, quase 1.700 anos atrás. Apesar de ser muito respeitada, você vê como começam as discriminações, né? O seu brilhantismo e sua condição de celibatária, ou seja, ela por opção ela não queria casar, né? Então,
o seu brilhantismo e a sua condição de celibatária, que rejeitara, inclusive, diversas propostas de casamentos com pessoas da nobreza, né, na época, isso despertou sentimentos de inveja e despeito por parte de muitos, porque ela, além de se destacar, ela era muito individualista, né? Ela não precisava do homem, ela, pelo contrário, ela era aquela pessoa que estava sempre ao lado dos homens, ajudando, orientando, né? Dando aulas, né? E então isso causou um sentimento de inveja e despeito por parte de muitos. Por isso, Hipácia, uma das mentes mais brilhantes da antiguidade, ela foi linchada e até a morte, e esquartejada, né? Esquartejada devido a essa discriminação que ela sofria. Ela passou a ser acusada pelo cristianismo, que naquela época crescia, se implantava e combatia todas as formas de, digamos assim, de presença mais forte na sociedade, né? A maçonaria, várias ordens, várias coisas. O cristianismo queria ser absolutista e combatia. Então, o cristianismo acusou a Hipácia de prática de bruxaria, que ela era um fenômeno. E então, com isso, ela foi condenada à morte, né? E foi esquartejada em praça pública. Isso ocorreu também no 8 de março. Acredito que não tem nenhuma citação de ligação do 8 de março, hoje, seu Dia da Mulher, com esse dia da morte de Hipácia. Mas eu trouxe exatamente essa história, né, de Hipácia, filósofa, mãe dos filósofos, porque ela veio a falecer também no dia 8 de março, e, coincidentemente, esse é o Dia Internacional da Mulher. Né? Não sei se teve alguma influência, tem outros movimentos, outros acontecimentos também que se referem a essa data de 8 de março para ser fixada. Nós temos aqui, agora todas serão mais rápidas, né, que eu vou citar. Nós temos aqui também uma que merece o registro, é a Indira Gandhi. Indira Gandhi, ela nasceu em 1917, né, e faleceu em 1984, agora há 30 e poucos anos atrás, né? Governou a Índia por 18 anos, destacando-se como grande líder política. Foi responsável pela vitória da Índia contra o Paquistão em 1971 e pelo crescimento da indústria nuclear do país. Indira também foi assassinada por 2 de seus seguranças quando se preparava para conceder uma entrevista. É uma história também que vale a pena se conhecer, a história de Hipácia, a história de Indira, são histórias emocionantes. São mulheres de uma biografia riquíssima, né? Nós temos aí também, mais recente, né, um pouquinho mais recente, Margaret Thatcher, que nasceu em 1925 e faleceu, mais recente, em 2013. Foi primeira-ministra do Reino Unido por 11 anos, posteriormente líder da oposição. Ficou conhecida como a Mulher de Ferro pelo seu estilo intransigente de liderança, né? Seu estilo intransigente de liderança. Então, a Margaret Thatcher também é uma pessoa que se destacou muito aí nesse movimento mundial feminista, né? Em busca dessa ascensão e dessa inserção da mulher na sociedade. Outra que quero citar aqui também é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu no ano de 1910 e faleceu em 1997. Ela foi uma missionária católica, albanesa e naturalizada indiana. Foi fundadora da Congregação das Missionárias, né? E dedicou sua vida inteira aos pobres, aos necessitados, praticando a caridade, inclusive em guerras, onde ela cuidava de feridos, né? E chegou a ser, por merecimento, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então é uma mulher que também merece esse registro. Uma também mais recente, que se destacou na América do Sul, foi a Evita Peron, Eva Peron, né? Que ela foi atriz, foi política, né? Foi líder política na Argentina e simbolizou a voz dos pobres e dos trabalhadores, né? Ela foi primeira-dama, né? E depois também foi presidente, depois de viúva, da Argentina. E temos aqui, para finalizar essa série de mulheres, mas a história de uma forma mais abrangente, não poderia deixar de colocar uma brasileira, que eu quis aqui fazer esse registro. E estou chamando ela inicialmente aqui de Isabel do Brasil. Isabel do Brasil,
Ela nasceu no ano de 1846, já dá para saber quem é, né? E faleceu no ano de 1921. Isabel do Brasil, que eu estou chamando aqui, é a Princesa Isabel, a conhecida Princesa Isabel da história do Brasil. Quem já estudou a história do Brasil tem muita coisa para tomar conhecimento, né, sobre a Princesa Isabel. Ela tinha um nome enorme, o nome dela oficial, ela chamava-se Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Cecílias e Bragança. Esse era o nome da Princesa Isabel. E a Princesa Isabel apelidada de A Redentora, filha do imperador do Brasil, Pedro II, né? E o grande feito dela é que ela foi a responsável pela abolição da escravatura, né? Ela foi responsável pela abolição da escravatura. Isso já é o bastante, o suficiente para que a Princesa Isabel ela possa constar, né, como uma nobre mulher que deu sua grande contribuição aos brasileiros de uma forma geral, né? Mas, meus caros ouvintes, são muitas as mulheres que se destacaram nesse contexto, né, da causa feminista. Muitas mulheres. Nas terras potiguares, o cenário é de orgulho pelo pioneirismo e forte presença de atuação feminina na sublime causa reivindicatória e de conquistas concretas pela igualdade de direitos entre gêneros. Então o Rio Grande do Norte ele se destaca, ele tem um celeiro de mulheres, que se destacam dentro desse cenário, né? O início de nossa história, né, do Rio Grande do Norte, mostra a atuação de Clara Camarão. Clara Camarão, indígena, guerreira com destaque nas batalhas pela expulsão dos holandeses do nosso território no século XVII. Então, Clara Camarão foi a brava guerreira que participou da expulsão dos holandeses para que a gente pudesse obter essa sair da fase do domínio holandês, que foi algo muito triste para todos nós norte-riograndenses, apesar de que, à época, nós tínhamos uma população diminuta, né? Em passado mais recente, nós tivemos com destaque na área cultural a Nízia Floresta. Nízia Floresta ela foi precursora do movimento feminista no Brasil, né? Ela foi precursora do movimento feminista no Brasil e ela se destacou na Europa. Ela é nome de uma cidade no município, a cidade que ela nasceu, né? Chama-se hoje Nízia Floresta, que na época era Papari, o nome Tupi-Guarani. E depois do falecimento dela, a cidade tomou esse nome, o nome dela, né? Tivemos também Alta de Souza, macaibense, né, que é considerada a poetisa potiguar, mais conhecida fora do estado, apesar de sua breve carreira. Alta de Souza morreu, me parece que com 23 anos de idade. Tem uma única publicação chamada O Horto, de poesias, mas que ela se destacou pela troca de correspondências com grandes escritores brasileiros, e essa obra dela a consagrou como uma grande poetisa. Ela é conhecida como a poetisa potiguar, né? É aquela coisa de quem faz bem feito não precisa fazer muito. Às vezes, quem faz bem feito no pouco se destaca mais do que muitos que fazem muito, né? E não fazem tão bem feito. Na primeira metade do século passado, nós tivemos destaques de conquistas, especialmente também na política, né? No aperfeiçoamento político, na democracia. Nós tivemos Celina Guimarães, ela foi a primeira mulher eleitora do Brasil, né? Primeira mulher eleitora do Brasil. A gente sabe que as mulheres não tinham direito ao voto até a Constituição de 1946, né? E a partir daí é que as mulheres conquistaram o direito de escolher também os seus representantes, de participar dessa escolha. Algo inaceitável, né, para a época, a mulher não ter o direito de votar. Então, a Celina Guimarães ela foi a primeira eleitora do Brasil. Parece que ela chegou a votar já nessa eleição de 45, antes da promulgação, né, da elaboração, inclusive, da Constituição, que veio a dar esse direito à mulher de
poder se tornar eleitora, né? Aí nós temos também a Alzira Soriano Teixeira. Alzira Soriano Teixeira, ela foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina. Primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina, né? Aí temos também o pioneirismo da mulher dentro das conquistas políticas, né? Primeira eleitora, né? Primeira prefeita da América Latina. Temos também Maria do Céu Pereira Fernandes. Se não me engano, ela é de Currais Novos, ela é irmã de Aristófanes Fernandes, né? Ela é a mãe de Paulo de Tarso Fernandes, foi presidente da Assembleia, grande advogado, ainda vivo, né? Hoje não é mais deputado. Maria do Céu Pereira Fernandes. Ela foi a primeira deputada estadual eleita no Rio Grande do Norte. Já no final do século passado, esse pioneirismo se deu com a presença da professora Vilma de Faria. Vilma de Faria, ela foi primeira deputada federal do Rio Grande do Norte, deputada constituinte, participou da elaboração da Constituição Cidadã, que foi promulgada no ano de 1988, né? Em seguida, ela foi a primeira prefeita eleita para governar a capital do estado e, tendo sido reeleita 2 vezes, governou a capital por 3 mandatos. Em seguida, ainda teve a primazia de ser a primeira mulher a governar o Rio Grande do Norte. Então, Vilma tem esse destaque de conquistas, é uma pessoa mais contemporânea, mais da nossa época, que nós todos aqui conhecemos, ela veio a falecer faz 2 anos, né? Mas ela tem esse destaque de conquistas, como a primeira deputada federal, primeira prefeita da capital, primeira governadora, tendo sido prefeita 3 vezes da capital, né? Bom, meus queridos ouvintes, né? Com merecimento do registro dessas bravas guerreiras de outras nações, do nosso Brasil e do nosso Rio Grande do Norte, eu quero homenagear todas as mulheres potiguares, e em especial as mulheres de Lagoa Nova. Aliás, Edjane, que já está aqui conosco, será a nossa entrevistada daqui a alguns minutos, eu quero dizer, Edjane, que ano passado, o ano atrasado, 2019, eu promovi em Lagoa Nova um evento em homenagem ao Dia da Mulher. Eu trouxe Magnólia Figueiredo, que tem uma história belíssima de superação, grande atleta internacional, brasileira e natalense. Ela fez uma palestra aqui no Salão Paroquial para as mulheres, nós convidamos, teve a presença do prefeito. Foi uma iniciativa nossa, né, de comemorar o Dia da Mulher dessa forma, com essa palestra. Um exemplo de superação, tivemos a participação da professora Sandra Ramos, né? Nesse evento estava previsto também uma participação do padre Mário, padre Zé Mário, infelizmente ele teve um problema, não pôde comparecer, né? E no ano passado, 2020, nós fizemos algo mais abrangente, nós editamos uma revista chamada Raízes e Rosas de Lagoa Nova, fizemos 1000 exemplares dessa revista, né? Sob meus auspícios financeiros, sem nenhuma participação de ninguém, onde nós homenageamos 28 mulheres de Lagoa Nova, contando a sua história de vida, né? Onde essas histórias se confundem com a própria história da cidade. Então, o registro que fica, nós distribuímos 30 exemplares dessa com cada homenageada, para que elas distribuíssem com familiares e amigos, e mandou para fora do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, houve essa distribuição. E eu vou aqui apenas também rehomenageá-las, somente citando os seus respectivos nomes, né, das homenageadas. Aqui está em ordem alfabética, nós tivemos aqui Dona Afra Neta de Medeiros, Dona Afra, né? Dona Ana Maria Pereira da Silva de Farias, conhecida como Ana Barro, né? Tivemos, do bairro Jesus Menino, tivemos Benedita Confessor de França, a Berenice, tia Berenice, Fátima Guimarães, tivemos Francisca Ferreira da Silva, né? Tivemos Francisca Ribeiro da Cruz, tivemos Francisca Rosa Lopes, Iracema de Lima Medeiros, são 28, Iralice Acioli da Silva, Iranete Pereira Ramos, minha sogra, lá do bairro Jesus Menino,
Josefa Maria de Araújo Medeiros, Júlia Braz da Silva, dona Júlia, Luísa Mafisa de Macedo, Maria das Graças Vitor, Maria de Medeiros Cândido, Maria de Souza Tomás, Maria do Céu Acioli, Maria Lita Pereira, Maria Francisca de França, Maria Gomes Dantas, Maria Soares de Araújo, Marta Maria da Silva Almeida, Rita Alves de Medeiros, Rosa Quintino de Souza, Quintino ou Quirino? Quintina de Souza, Teodora Justina Garcia, Terezinha de Jesus Aprígio, Terezinha de Jesus Miranda e Terezinha Ferreira dos Santos. A todas eu quero mandar o meu abraço fraterno e amigo e aqui rehomenageá-las, né, com a leitura dos seus respectivos nomes, nessa data, nesse momento de homenagem ao Dia das Mulheres. Quero dizer também que o compromisso da sociedade com o Dia Internacional da Mulher, associado aos avanços e conquistas nitidamente observados, me faz acreditar que as gerações futuras alcançarão um momento em que essa data não mais será comemorada como um dia de lutas, de reflexões e reivindicações feministas, mas sim como uma data para ser cultuada pela lembrança do passado em que as mulheres precisaram lutar pela conquista dos seus direitos de igualdade. Nós observamos, não é, que diante de tudo isso que já falei, né, contando história desde o ano de figuras e personagens da antiguidade, do ano de 360 depois de Cristo, 1700 anos antes atrás, até chegarmos à contemporaneidade, citando pessoas do nosso Rio Grande do Norte, da nossa querida Lagoa Nova, nós vemos essa ascensão. Hoje nós temos a presença da mulher em diversos segmentos da sociedade, não é? Uma presença que ainda muito inibida, eu considero, né? Vou mostrar aqui no final, no nosso comentário, no final do programa, de fato, como essa presença ainda é muito tímida, mas que a gente observa em relação ao pouco tempo, né? O voto a mulher conquistou no Brasil a partir de 1945, né? Não tem 100 anos, e várias conquistas as mulheres vêm conseguindo há pouco tempo. Então hoje nós vemos mulheres despontando na frente de homens, no empreendedorismo, na magistratura, no magistério, né? Na ciência, as mulheres avançando. Essa semana eu assisti uma entrevista da doutora Roberta Lacerda, uma médica de Natal, discorrendo com grande perfeição sobre as questões do Covid, de forma abrangente, desde os aspectos políticos, econômicos, né? Científicos, recomendações, é uma coisa fantástica. Eu não tinha visto até hoje ninguém discorrer tão bem sobre um assunto tão discutido e com tanta besteira dita, né? Então, são coisas que a gente vê nas mulheres, esse despontar. Eu encerro o primeiro quadro do programa, não é? Um momento cultural, trazendo essa parte de conhecimento, de aprofundamento de conhecimento sobre o Dia da Mulher, e vamos fazer o breve intervalo para darmos início ao quadro Gente de Talento, com a empreendedora Edjane Lira, que já está aqui conosco, também representando as mulheres empreendedoras, as mães, não é? As mulheres de Lagoa Nova, nesse programa, no dia de hoje, para a gente conversar sobre a vida profissional dela, a dedicação dela no campo empreendedor, a sua conciliação como mãe empresária, né? Essa troca de ideias que o intuito, né, desse quadro, Gente de Talento, é trazer pessoas que possam, através das suas histórias, da sua vida, levar incentivo, ensinamento, exemplo para outras pessoas, e a gente com isso esteja plantando uma melhoria de vida para todos nós lagoanovenses. Então, fica aqui, né, o nosso intervalo, Roberto. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César.
Gente de talento. Quem sabe faz. Caríssimos ouvintes da 87.9, Rádio Serrana FM de Lagoa Nova, estamos de volta com o programa Performance News. Agora com o quadro Gente de Talento, Quem Sabe Faz. Com a nossa entrevistada do dia, Edjane Lira. Boa tarde, Edjane, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Serrana. É uma alegria lhe receber e aqui poder contar com essa participação, essa contribuição sua à sociedade de Lagoa Nova. Eu gostaria de iniciar lhe dando a oportunidade de falar um pouco da sua trajetória empresarial, como ela se deu nesse campo profissional. Acredito que seja uma história brilhante, bonita, que você vai contar não só como empreendedora, mas se antes de ser empreendedora já teve um início de outra forma, não é? Contar o início da sua vida profissional e entrando nessa parte do seu empreendedorismo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Paixão. Boa tarde a todos os ouvintes da Serrana FM. É um prazer estar aqui para contar um pouco da minha história, porque, particularmente, eu acho uma história muito bonita, que é uma história de superação, porque comecei, desde novinha, sempre tinha o instinto de empreendedor, né? Mas só que não tinha oportunidade. Então, meu pai, ele sempre, os poucos conhecimentos que ele tinha, mas ele sempre procurava empreender alguma coisa. Então, ele já tinha colocado mercadinho, lanchonete. Então, desde pequena a gente sempre foi acostumado. Então, eu nunca tive muita dificuldade quando eu fui trabalhar em outros locais em exercer minhas funções, né? Então, quando eu tinha 16 anos, eu tive minha primeira oportunidade de emprego, que foi trabalhar em Zuleide Variedades. Então, trabalhei lá durante um tempo. Depois, quando eu saí de lá, venci um desafio, que fui professora durante 2 anos do EJA, que para mim foi outra superação, né? Porque morria de vergonha, mas assim, na época eu estava precisando e me identifiquei e passei durante 2 anos. Depois desse tempo, fui trabalhar numa farmácia, um rapaz de Bom Jesus colocou aqui. Então, trabalhei durante 4 anos e pouco. Então, passou esse tempo, depois de quase 5 anos eu saí de lá. Mas não saí na intenção de abrir outra farmácia. Aí, depois que saí de lá, trabalhei 3 meses na Edu Bombons. Então, nessa época que eu saí de lá, eu fazia biscuit em casa. Então, sempre eu me virei de alguma forma. Nunca fiquei parada, sempre me virei. Aí, tem um amigo do meu esposo, que ele tem uma farmácia em Bodó, e um dia ele falou: o que é que a sua noiva entende do ramo de farmácia? Por que vocês não colocam uma farmácia para vocês? Então, naquele dia que ele falou isso para mim, eu achei absurdo. Na verdade, não chegou a nem despertar, eu achei absurdo. Como é que eu iria montar uma farmácia? Porque até então eu trabalhava, né? Não tinha condições de montar uma farmácia. Então, começou a amadurecer essa ideia. Eu e que a gente começou a organizar. Então, para a gente levantar o dinheiro, então a gente não tinha. Aí, o que ele tinha? Ele tinha carro, a gente tinha bens que a gente ia casar. Então, o que a gente fez? Não, vamos arriscar. Então, arriscou tudo no escuro, né? Podia dar certo e podia não dar. Podia dar certo e podia ficar sem o que já tinha. Mas, graças a Deus, assim, o pensamento positivo que ia dar certo. E, assim, o conhecimento com muitas pessoas, que, inclusive, são pessoas que eu tenho muita consideração, que não estão mais aqui hoje, que são pessoas que têm muito carinho por mim, que era seu Vicente Braz, seu Manel Loló, seu Joaquim Tomás. Então, eram 3 pessoas que tinham muito carinho por mim. E eu não esqueço nunca, desde o dia que eu comecei, eles ali presentes, perto de mim, sempre dando apoio. Então, no início não foi fácil, porque você começa sem capital de giro, você começa arriscando o que você tem e o que você não tem. Mas aí Deus ia mostrando, cada dia as coisas iam melhorando. Assim, a procura das pessoas era muito grande por a gente, só que a gente às vezes não tinha como oferecer. Faltava o produto, então às vezes eles esperavam outro dia eu chegar o medicamento para comprar. Então isso fez muita diferença para mim. E aí foi construindo, a gente depois saiu do prédio alugado,
foi para outro prédio, que é vizinho da farmácia que eu estou hoje. E depois de lá a gente conseguiu estar na farmácia que está hoje. Então, trabalhando honestamente, cada dia evoluindo, né? E se dedicando muito. Minha dedicação era de 7, começava às 7 horas da manhã, às vezes 8 horas da noite. Eu não ia nem em casa, logo no início, né? Agora não, que hoje nossa equipe são 11 pessoas, com mais 2 meninas que vão lá para o Distrito Manuel Domingos, que é uma filial que a gente vai abrir lá. Então, de repente, você era uma funcionária e hoje em dia você consegue uma empresa e você já ajuda 11 pessoas, né? Essa sua trajetória, ela, assim, acredito tenha sido possível pelos aspectos, primeiro, da experiência que você adquiriu no comércio varejista, trabalhando, vamos dizer assim, estagiando, primeiramente em outros negócios, né, de outras pessoas, e associado a isso, da sua própria natureza, a perseverança, a coragem, né, a busca do conhecimento, né? Acredito que isso aí sejam os elementos que tenham contribuído muito para esse sucesso que você, juntamente com seu esposo, que vem obtendo no negócio, né? Como é que você concilia, você já falou, uma pergunta que eu ia fazer, a quantidade de colaboradores, né? Já está abrindo uma filial, está falando também da expansão do negócio, do crescimento. Como é que você concilia o papel de trabalhadora, empresária, né? Empresária e mãe, dona de casa? Às vezes é um pouquinho complicado porque os filhos da gente ficam um pouco ausentes, né? Mas é natural que seja assim, porque todos precisamos trabalhar. As crianças crescem, a gente tem que separar os momentos. Tem o momento do trabalho, tem o momento da casa, tem o momento da família. Então, o segredo é isso, é saber separar cada momento. Tem o momento do trabalho, saiu do trabalho, ali passou, vai para casa, já esquece o trabalho, já vai ser mãe, já vai ser esposa. E esse é o segredo. Muito importante. Edjane, como é que, vamos dizer assim, funciona a questão do clima de trabalho, da parte de recursos humanos, essa parte de entrosamento da equipe? Como é esse clima dentro da empresa? Esse é o ponto principal. Quando eu vou contratar alguém, então eu vejo muito a questão de como a pessoa se comporta em equipe. Porque eu vejo o trabalho da gente como uma segunda casa. Sim. E se for analisar, a gente passa às vezes até mais tempo com pessoas que colegas de trabalho, do que às vezes até próprio em casa. Então, esse é o que eu mais priorizo. É o trabalho em equipe, todo mundo está se dando bem, todo mundo está se ajudando, não ter competição entre os colegas de trabalho. Então, isso eu acho que é o ponto-chave. Porque se todos se dão bem, vai ter um atendimento melhor, todos vão achar melhor estar no local de trabalho, porque vão se sentir aconchegantes, né? De não estar passando por problemas que a gente sabe que sempre tem isso aí, em questões de trabalho. Mas minha equipe, graças a Deus, eu sou muito satisfeita com eles. Tenho muito orgulho deles. Há sempre assim um programa de incentivo, um programa de, vamos dizer, de qualificação, treinamento? Inclusive, esses dias agora eu procurei o Sebrae e a gente vai estar fazendo uma recaptação com eles. Questão de atendimento ao cliente, questão de, como eu diria, até capacitação pessoal mesmo deles. Então, a gente tem um projeto agora para esse ano que vai ser muito bacana. Principalmente a qualificação em atendimento, que hoje o comércio da gente, nosso patrão é os clientes, né? Eles estão acima de tudo. Lógico. Uma outra pergunta. O negócio de farmácia em Lagoa Nova, a gente percebe que é uma cidade de 16 mil habitantes e nós temos somente na área urbana aí pelo menos umas 4 ou 5 farmácias, não é isso? Eu acho que ao todo, juntando com o distrito, eu acho que são 7 farmácias. Na sede aqui urbana, são 5, não é isso? São 4. Acho que são 5. Tem a Lagoa Nova, a Santo Expedito, aquela... São 5. Da Unifarma, tem aquela de Usla, né? São 5, né? A Lagoa Nova, né, também. Há espaço? Na verdade, existe, quando você vai abrir um negócio, né, você vai por questão de habitantes, né? Na verdade, a questão de farmácia,
já extrapolou um pouco. Mas assim, o sol nasceu para todos, cada um faz seu trabalho e vai dando certo para todo mundo, né? Sim. Uma outra pergunta. A sua empresa, ela faz parte de alguma rede? Faz. Minha empresa faz parte da rede Unifarma. Unifarma, eu conheço muito bem a história da Unifarma, né? Eu fui colaborador da área de marketing da rede no início. Na época era presidida pelo meu amigo Marcelo Queiroz, que hoje é o presidente da Federação do Comércio, e ele se desligou do Grupo Unifarma com esse envolvimento dele na parte política, na parte representativa do comércio, né, como um todo. Ele terminou se desligando, mas ele mantém também uma rede de farmácia hoje ligada a outra rede. Ele também tem as farmácias, as lojas dele em Natal, que eu acho que são as 6 hoje. Pessoa muito bacana. E sou muito amigo também com quem estudei na parte do ensino secundário, o Djalma Lemos, né? Djalma Lemos, que é o atual presidente da rede Unifarma. Eu conheço bem assim a história, porque eu tive, inclusive, de fazer trabalhos para a rede. Jane, Edjane, que não é parecido. Qual é a dica? Eu sei que você já passou muita dica aí, só em transmitir a sua história, isso aí já é um ensinamento, uma aula, né? Mas o que é que você deixaria de mensagem para as pessoas que têm ideia, que têm pensamento, que têm vontade de empreender numa cidade nova, não é? E que às vezes não tem um conhecimento, uma experiência? O que é que você diz, o que é que você ensina, o que é que você transmite para essas pessoas a título de colaboração com a cidade, com a economia, com as famílias, com as pessoas? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? O primeiro conselho seria a pessoa que quer investir num ramo de negócio, alguma coisa que você se identifique, que você goste. Porque quando você gosta, você trabalha por amor. Então, tudo que você vai fazendo vai melhorando cada dia. E dependendo do ramo que você vai colocar também, né? Procurar se qualificar. Questão de procurar pessoas que tenham mais conhecimentos para orientar. Porque assim, por mais que eu estou no ramo hoje faz o quê? Faz mais de 15 anos. Mas assim, você nunca sabe de tudo. Você está sempre procurando se aperfeiçoar mais. Nessa parte de contabilidade, que é uma questão... Pronto, eu vejo as pessoas têm muita dificuldade em precificação. Às vezes as pessoas acham que é você pegar um produto, jogar uma margem, mas não é. É você pegar o preço do produto, jogar suas despesas fixas que todo mundo tem. Então, trabalhar com o pé no chão, não olhando para o concorrente, trabalhar sempre dentro da sua realidade. Dentro da realidade da empresa. A realidade de outra empresa não é a minha. Então, o segredo é esse, é você confiar, porque até então, quando eu passei por essa transformação, há tempos atrás eu não achava que eu iria ter essa superação. E, na verdade, eu próprio não me reconhecia, né? Então, hoje eu vejo que a gente, quando tem sonhos, que quer conseguir alguma coisa, tudo é possível. É só você ter objetivo e trabalhar em prol desse objetivo. Muito bem, Regiane, eu fico muito grato aí com a sua participação no programa, né? Muito importante, muito bacana mesmo, né? Quero dizer que aqui a rádio está à sua disposição e que lhe parabenizo, né, pela sua história, lhe agradeço por ter aceitado o nosso convite, certo? E estamos aqui à sua disposição, certo? Quero aproveitar esse momento também para mandar um abraço para os ouvintes. Nós temos aí conhecimento de determinados locais que tem pessoas aí atentas, bairro Jesus Menino, né? Lá no Lava Jato, lá de Vitória Bezerra, fica ligado lá o som alto, lá. O pessoal do Supermercado Santo Antônio, do Supermercado Bom Dia lá de Carlos Cassiano, o Bom Preço lá de Léo, essa área de supermercado, o pessoal está ligado também nesse programa, né? Quero mandar esse abraço. Mandar um abraço também especial, né, Dia da Mulher, para a minha esposa, Socorro Ramos, a professora Socorro Ramos, que deve estar na escuta, acredito. Mandar o meu abraço, né, para a professora Socorro Ramos.
e todos os amigos, o nosso querido Cortez, aqui presidente da associação, aqui da rádio, né? Nosso amigo Erivan, que está também na escuta, Erivan. Quero agradecer aí pela audiência. E vamos dando continuidade ao nosso programa, com o próximo quadro, que é o Falando Francamente, mas continuando dentro do tema da mulher. Trago ainda assuntos dentro do tema da mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que ocorre na próxima segunda-feira, né? Regiane, eu gostaria de aproveitar aqui a sua presença. Eu vou lhe fazer um presente com alguns exemplares dessa revista que nós lançamos aqui o ano passado. Foi a única edição, né? Aqui nós temos 7 exemplares, você pode distribuir com alguém, que é sobre as mulheres de Lagoa Nova do ano passado, né? Também quero lhe presentear com esse livro, Negócios em Foco, que é um livro que eu editei e publiquei em 2015, ou foi finalzinho de 2014, a partir de um fórum que promovi com empresários em Natal, onde nós temos aqui 27 palestras que foram transcritas, cada um também contando assim a sua experiência, a sua história de vida. E aqui nós temos grandes empresários do estado, né? Nós temos aqui grandes empresários como a Frânio Miranda, dona da Miranda Computação, nós temos aqui o Roberto Serquis da Água Santa Maria, nós temos o pessoal do Grupo Vila, Dalto Vieira da Chevrolet, né? O próprio Marcelo Queiroz, de quem eu falei há pouco, Jonas da JMT, que tem um conglomerado de empresas hoje, sendo o segundo maior empregador do estado, só perde para o Grupo Guararapes, está aqui também, e por aí vai. Para você, a partir da leitura dessas palestras, você poder tirar mais algum proveito e ter mais sucesso do que já vem tendo, né? Então, meu grande abraço e está aí esse presente para você. Aí você finaliza agora as suas palavras finais. Marcos, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Até falei para você, brincando, tenho dificuldade de comunicar, mas é porque é o meu jeito de ser esse mesmo. Mas foi tranquilo, né? Quem me conhece sabe que o meu jeito é esse mesmo, mas eu agradeço muito a oportunidade. Tem muitas pessoas que realmente não conhecem a história, né? Sabe do momento, mas assim, tem uma história bem... História de luta, né? É uma história de luta. Vocês aqui da cidade, né, Paixão, acompanha durante muito tempo. Agradecer e desejar feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, né, que são todas especiais. As clientes também da Drogaria Santo Expedito, que todos os clientes são responsáveis pelo sucesso da gente. Como eu falo, os clientes da gente são nosso patrão. E fiquei muito feliz com a oportunidade. Para finalizar aqui essa parte do programa, acho que você concorda comigo, quando a gente quer fazer uma coisa, afirmar que vai fazer já é o primeiro passo, né? Certeza. Que você cria ânimo, vou fazer aqui, né? Então, lhe dá aqui também mais uma informação. A ideia também desse quadro, que traz esse conhecimento, essa experiência, essa contribuição para o empreendedorismo em Lagoa Nova, nós queremos fixar mais essa contribuição dos participantes, também com a ideia de, na comemoração de um ano de programa, a gente poder publicar um livro com todas essas participações, ou seja, a sua palavra aqui, ela vai estar transcrita num livro que nós vamos lançar. Esse livro, ele vai ser também, inclusive, presenteado às escolas, às bibliotecas, para que isso fique um registro, né, das pessoas de Lagoa Nova. Isso é muito interessante. A exemplo dessa revista do Dia da Mulher, que fizemos ano passado, é um registro que fica, né? Esse livro também é algo que vai ficar para a posteridade em Lagoa Nova. Então, você vai fazer parte dessa história nesse livro, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E vamos dando continuidade agora com o intervalo para encerrarmos com o quadro Falando Francamente, em seguida. Falando Francamente, o comentário autêntico do jornalista Marcos César. Você está ouvindo o programa Performance News. Apresentação, jornalista Marcos César. Performance News, compromisso com a verdade.
Olá, meus caros ouvintes da 87.9, Rádio Serrana FM de Lagoa Nova, de volta com o programa Performance News, agora com o quadro Falando Francamente, nosso comentário autêntico. Programa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E nós falávamos aqui anteriormente, no quadro anterior, dessa ascensão, né, da presença da mulher na sociedade e que isso ainda é muito tímido. Eu fiz um levantamento aqui dessa participação feminina nos espaços de poder. Nosso país, nosso estado, nosso município, nos espaços de poder. E a gente aí percebe que precisamos avançar. Precisamos avançar com a participação da mulher nos diversos segmentos da sociedade, porque a mulher pode contribuir, pode emprestando, né, a sua sensibilidade, né, o seu lado materno, humano, e com isso, com as suas ações, poder contribuir na formação de uma sociedade mais fraterna, mais amiga, mais amiga. Então nós temos aí, eu selecionei aqui pelos poderes da nação, poder judiciário, legislativo e executivo, a participação dessas esferas da presença feminina, participação feminina nos espaços de poder. No Poder Judiciário, nós vamos mostrar aqui os números do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, para se ver que essa presença ainda é muito tímida, nós temos no STF 11 cadeiras. Na Suprema Corte do Brasil, esfera maior da justiça brasileira, nós temos 11 cadeiras, das quais apenas 2 mulheres, representando 18,2% desse efetivo. Então, nós precisamos ter uma presença maior de mulheres, né? Ter mais destaque de mulheres nessa área jurídica, para que mais mulheres ocupem esse espaço. No STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? Ele é composto por 33 cadeiras, e dessas 33, apenas 5 mulheres. 5 mulheres, né? Isso representa 15,5% do efetivo do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Vindo para o Rio Grande do Norte, ainda na área da Justiça, nós temos no nosso tribunal 15 cadeiras de desembargadores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Apenas 2 mulheres. 2 mulheres apenas. Isso representa 13,3% desse efetivo. Então a gente chega à conclusão de que a Justiça vai mal em relação à presença feminina nesse espaço. Vai mal. A mulher precisa ocupar mais esse espaço da Justiça. E eu diria que essa ausência, né, de uma participação mais forte da mulher na Justiça deixa a Justiça mais injusta. Que a mulher, ela é detentora de um maior senso de justiça, muito mais do que o homem. Então, nós precisamos, a nossa sociedade precisa abraçar essa causa de maior participação de mulheres na justiça. Nós vamos agora falar sobre o poder legislativo. Poder legislativo, nós temos aqui o Senado Federal, instância maior do Legislativo da nação, que tem 81 cadeiras de senadores, ou seja, o Senado ele tem, para quem não sabe, a gente está acrescentando, são 3 senadores por estado. Não o número de cadeiras do Senado ele não é definido em função de população do estado, é uma representação do estado. O senador ele representa o estado no parlamento, é a casa maior legislativa, né? Então são 81 senadores, porque nós temos 27 estados, né? Incluindo o território federal. E só temos, dentre esses 81 senadores, apenas 12 são mulheres. Isso representa 14,8%. Você vê que está variando aí, né? Essa representação, ela varia na casa sempre inferior aos 20% aí, né? Da Justiça
STF 18, STJ 15, TJRN 13, a gente vem para o Senado Federal, aqui tem 14,8% das cadeiras ocupadas por mulheres. É um número baixo. Vamos para a Câmara Federal, mantendo essa média de 15. Nós temos 513 deputados federais, dentre os quais 77 mulheres, a representação feminina de 15%. Quando chegamos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, esse percentual ainda cai mais, cai para 12,5%. De 24 deputados estaduais que temos apenas 3 mulheres. Inclusive, da legislatura anterior para a atual, nesse número houve uma queda, né? Houve uma queda. Tínhamos 4 deputadas federais e se esperava fazer 5, só fizeram 3. Então precisamos ocupar esse espaço legislativo. Câmara Municipal de Natal, a capital, eu resolvi assim, incluir aqui também nesse estudo, nessa análise, né? Câmara Municipal de Natal, nós temos, câmaras municipais do Rio Grande do Norte. Quando eu falei Câmara Municipal de Natal, eu vou logo falar de Natal. Perfeito. Câmara Municipal de Natal, nós temos 29 vereadores, 29 cadeiras, das quais 7 mulheres. Até agora é o percentual mais elevado entre legislativo e executivo, é o legislativo de Natal, né? De Natal, que corresponde a 24,13%. 24,3%. 7 mulheres vereadoras, dentre 29. Nas câmaras municipais do Rio Grande do Norte, todo somatório, nós chegamos a um total de 1.607 vereadores em 167 municípios. 1.607 cadeiras de vereadores, das quais 350 mulheres. 350 mulheres. Isso representa 21,8%. E com a novidade, eu vi essa semana uma matéria dizendo que esse índice do Rio Grande do Norte, ele é o melhor índice das câmaras municipais de todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. Então, como o Rio Grande do Norte tem sido pioneiro na questão da participação das mulheres na política e na vida social, isso é mais uma comprovação de que esse índice de vereadoras no Rio Grande do Norte, ele é o melhor índice do Brasil, dos estados. Mas quando nós chegamos em Lagoa Nova, aí nos cai uma decepção, porque dentre todos esses percentuais de judiciário e legislativo, até o momento que eu estou lendo nesse estudo, o índice do legislativo de Lagoa Nova é o pior de todas as análises realizadas, porque de 11 cadeiras nós temos apenas uma mulher vereadora, isso corresponde a 9%. 9%. Nós temos o índice mais baixo entre todo esse estudo aqui, que é o da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com 12,5%, 3 mulheres e 24. E uma mulher em 11 dá 9%. Nós precisamos, Lagoa Nova, reconhecer essa importância da presença da mulher nas decisões da nossa vida, na nossa representação. Eu fui, inclusive, candidato a vereador e me atrevi a fazer um vídeo que, em vez de pedir votos para mim, eu pedia voto para as mulheres candidatas de Lagoa Nova, defendendo que a presença da mulher na Câmara Municipal de Lagoa Nova é de grande importância por esse diferencial que ela tem em relação aos homens, de humanidade, né? Essa sapiência, né? Essa sabedoria feminina que traz mais habilidade nas decisões, mais, eu diria até mais honestidade, né? Mais honestidade, e a gente precisa realmente ver isso. Quem sabe, né, na próxima eleição a gente possa aumentar a presença feminina na Câmara Municipal de Lagoa Nova e, quiçá, até procurarmos o caminho de termos uma prefeita em Lagoa Nova, que nunca teve, né, uma prefeita. A cidade nunca foi administrada por uma mulher, e a cidade tem um celeiro de mulheres competentes. Tem um celeiro de mulheres competentes. Você vê na parte do empreendedorismo, eu entrevistei agora a Edjane da farmácia, vou entrevistar outras no decorrer do programa, mas nós temos conhecimento da pujança, não é? Desse celeiro de mulheres de Lagoa Nova,
com suas capacidades, suas dedicações. Haja visto que eu fiz essa homenagem a 28 mulheres no ano passado, no Dia da Mulher. Isso é uma comprovação de que nós temos mulheres de garra e de competência que podem fazer por Lagoa Nova o que homens não fizeram. Vamos pensar nisso, não é? Vamos pensar nisso. Nós temos aí, como eu disse, não só no lado do empreendedorismo, mas no magistério, no agronegócio, nós temos mulheres de valor. Então vamos caminhar, mulheres, criar um movimento feminista dentro de Lagoa Nova para participar das decisões de Lagoa Nova, como mães, como empresárias, como professoras. Vamos unir forças para que Lagoa Nova venha a ser, no futuro bem próximo, uma cidade melhor do que já é, não é? Melhor do que já é, com a graça de Deus. E vamos agora analisar dados do Executivo. Do Executivo aqui eu excluí a questão do governo federal porque só existia uma cadeira no país do presidente da República, né? Então não há como se fazer uma comparação. É um homem, mas nós tivemos na nossa história uma mulher presidente da República, que foi há pouco tempo atrás a Dilma Rousseff, né? Tivemos essa participação de uma mulher na presidência da República, e atualmente é um homem, Jair Bolsonaro. Mas, analisando então aqui governos de estados, governos dos estados brasileiros, nós temos 27 estados e temos apenas uma mulher governando um estado no Brasil, que vem a ser o nosso Rio Grande do Norte. Isso representa apenas 3,7%. É o pior de todos os índices, né? Pior de todos os índices, ganhando inclusive para esse índice de Câmara Municipal de Lagoa Nova, que é 9%. São os dois índices piores da minha análise aqui, são Câmara Municipal de Lagoa Nova e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo em relação à presença feminina nesses espaços, né? Então nós temos, na parte de prefeituras no Brasil, nós temos 5.570 municípios e temos 652 mulheres prefeitas, com um índice de 11,7%. Razoável, mas não é um índice bom. Precisamos ter mais mulheres em todas as prefeituras do Brasil. Isso é muito importante. E então chegamos, como último item a ser analisado, nas prefeituras do Rio Grande do Norte. 167 municípios tem o nosso estado e temos 37 mulheres prefeitas. 37 mulheres prefeitas. Isso dá um índice de 22,15%. É um índice bom, é um índice razoável, né? Mas precisamos melhorar. Então, meus amigos, minhas amigas, caros ouvintes deste programa da Rádio Serrana, do programa Performance News, eu quero aqui dizer da minha satisfação de hoje trazer à tona um assunto tão agradável, tão justo, não é? Um assunto que necessita ser enaltecido, defendido, que é a presença da mulher nos espaços de poder, que é a comemoração dessa data, trazendo a história de mulheres que deram sua grande contribuição, trazendo a entrevista de uma empreendedora do município. Então isso me deixa muito feliz de contribuir, de com essa contribuição estar, de certa forma, alertando, né, incentivando essa participação feminina, né, na nossa vida. Porque o homem é um eterno dependente da mulher. Ele é o dependente da mulher. Então isso é importante ter a mulher lado a lado, que seja no empreendedorismo, em todas as áreas da vida social, a presença da mulher é muito importante. Afinal de contas, foi de mulheres que nós nascemos. Nós homens nascemos extraídos do ventre de uma mulher, né? E precisamos reconhecer a importância da mulher em nossas vidas, tornando-as, no mínimo, em condições de igualdade a nós. Que, para ser mais justos, deveriam as mulheres estarem em situação de superioridade em relação aos homens. Mas também não vamos abrir mão de tudo, né? Não vamos abrir mão de tudo assim tão fácil. Mas vamos
contribuir, vamos incentivar para que haja pelo menos esse equilíbrio. A gente vê que mulheres que se destacam, elas, em determinadas famílias, elas estão em escala, em vários aspectos, em grau de superioridade aos seus parceiros e tal, quer seja profissionalmente, quer seja como ser humano, tem essas, mas no geral o quadro é esse que nós colocamos aqui. Então precisamos contribuir, precisamos nos conscientizar dessa necessidade e dar a nossa participação. Então, meus caros ouvintes, quero agradecer a paciência da audiência de cada um de vocês e convocá-los para no próximo sábado, mais uma vez, estar aqui conosco, desfrutando da transmissão desses conhecimentos que para grande parte, acredito, para alguns, tenha sido para somar, né? Então, um grande abraço, que fiquemos todos na santa paz de Deus, que fiquemos aí respeitando aí as orientações das autoridades em relação a essa pandemia. Com essa questão do Dia da Mulher, nós não tocamos aqui no assunto da pandemia, mas que é um assunto recorrente em todos os noticiários de todos os veículos de comunicação, diariamente. E nós precisamos ter essa... Eu disse que não ia falar, então não vou falar. Eu vou falar no próximo programa, eu vou dar um toquezinho, não sei quais são os assuntos que eu vou abordar, mas com certeza trarei algum tópico sobre também essa questão da pandemia do Covid-19. Então até lá, tenham todos um bom final de semana, fiquemos todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus nosso Pai. Amém. Você ouviu na nova Rádio Serrana FM o programa Performance News. A apresentação: jornalista Marcos César. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Diz, rapaziada. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil caminha sambando. Quem não